Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma matéria nova que é chamada de fração geratriz. Fração geratriz é uma fração que gera um número decimal, ou seja, que a partir dessa fração você descobre um número decimal, um número com vírgula. A fração geratriz geralmente não, sempre é um número que não tem como simplificar. É chamado de fração irredutível, tá bom? Então, a fração geratriz é isso, é uma fração que gera um outro número, que é um número decimal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, olha aqui. Então, tem aqui a explicação, tá? Então, a fração irredutível é quando você não consegue dividir mais, simplificar a fração. Vamos ver uns exemplos aqui. Então, a fração meio, 1 sobre 2, qual é o número decimal? Então, o número decimal é 0,5. Como que eu achei esse resultado? Como que cheguei a isso? Eu pego o número 1 e divido por 2. Então, aqui, ó, 1 dividido por 2, 1 não dá para dividir por 2, coloco 0. Para continuar a conta, coloco uma vírgula e acrescento um 0 aqui. Aí vai dar 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, essa fração aqui é a fração geratriz do 0,5. Tá bom? Essa é a fração geratriz do 0,5. A fração 3 quartos. Então, eu vou pegar o 3 e dividir por 4. Então, aqui, 3 dividido por 4, novamente, não dá para dividir. Coloca 0. Quantas vezes o 4 cabe no 3? Nenhuma vez. Então, por isso que eu coloquei o 0. Para continuar a conta, coloco uma vírgula e acrescento um 0 aqui. Formou o número 30. Quantas vezes o 4 cabe no 30? 7 vezes. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobram 2. Para continuar a conta, como teve resto, coloca outro 0. Vai formar o número 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, aqui, ó, 0,75. Olha aí. Então, essa é a fração geratriz do número 0,75. 12 quintos. Então, eu vou pegar o 12 e dividir por 5. O 5 cabe duas vezes no 12. Está aqui 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, sobram 2. Não tem mais ninguém para baixar, então, para que eu possa continuar, coloco uma vírgula e acrescento um 0 aqui. Então, vai ficar 20 dividido por 5, que vai me dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, 12 quintos é a fração geratriz do 2 quartos. Tá bom? Agora, nós vamos ver como achar, tá? Como achar a fração geratriz de um número decimal. Então, qual é a fração geratriz se eu tenho um número decimal? Como que eu descubro que fração é essa? Então, é o seguinte, você vai ter que montar um número, tá? Primeiro, você vai ter que montar um número, uma fração, certo? Então, o que vai acontecer? O número de cima, que é o numerador, ele é o número que está, é o número decimal sem a vírgula, tá bom? É o número decimal sem a vírgula. Então, o numerador é o número decimal sem a vírgula. E aí, o que acontece? O número de baixo, que é o denominador, ele vai ser, ou vai ser o número 10, ou vai ser o 100, ou vai ser o 1000, ou vai ser o 10.000, ou vai ser o 100.000, ou vai ser 1.000.000 e assim por diante, tá? Então ele vai ser, ou vai ser 10 embaixo, ou vai ser 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Quando que vai ser 10? Quando eu tiver um número com uma casa decimal, um número depois da vírgula. Então eu tenho a vírgula, depois da vírgula vai ter um número só. Quando acontecer isso, eu vou colocar o número 10 embaixo. Agora, se tiver a vírgula e dois números depois da vírgula, eu vou colocar o número 100. Agora, se tiver a vírgula e três números depois da vírgula, eu vou colocar o número 1000. Observe que a quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu coloco. É o 1 mais um zero, que é o 10. É o número 1 mais 2 zeros, que é o 100. É o número 1 mais 3 zeros, que é o 1000. E se fosse 4 casas depois da vírgula, seria o número 10.000, 4 zeros. E assim por diante. Tá bom?
Vamos ver uns exemplos aqui. Tá? Assim. E depois que você montou essa fração, você vai ter que simplificar essa fração até não dar mais para simplificar. Tá? Enquanto der para simplificar, você simplifica. Então vamos ver aqui o exemplo que nós vimos lá, ó. 0,5. Vamos supor que eu não soubesse qual é a fração que gera esse número aqui. Então eu vou pegar esse número sem a vírgula, tá? Ó, tirei a vírgula, formou o número 5. Coloquei 5 embaixo. E aí, quantos números eu tenho depois da vírgula? Um número só. Então, se eu tenho só um número, eu vou colocar o número 10 embaixo. E aí ficou 5 décimos. Tem algum número que divide o 5 e o 10 ao mesmo tempo? Sim, tem o número 5. Então, divide por 5 e divide por 5. Isso chama simplificar a fração, que vai dar 1 e aqui vai me dar 2. Então, aqui, ó, 1 meio, exatamente o que nós vimos lá no começo, tá? Agora, 0,75. Então, tira a vírgula aqui, ó. Tirando a vírgula, vai formar o número 75. Tá aqui em cima. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 depois da vírgula. Então, vai ser o número 100. Aí eu vou simplificar. 75 em cima e 100 embaixo. Quem que divide o 5 e o 75 e o 100? Como termina com 5 e termina com 0, eu vou dar para dividir por 5. Então, 75 por 5 dá 15, 100 por 5 dá 20. Ainda dá para simplificar, então simplifico de novo. Divide por 5, vai dar 3. Divide 20 por 5, vai dar 4. Não dá mais para simplificar, essa é a fração geratriz, tá? Aqui, 1 meio era a fração geratriz, aqui 3/4 é a fração geratriz. Tá bom? Agora, outro exemplo. Outro exemplo aqui, 0,125. Eu vou pegar o número sem a vírgula, que vai ser o número 125. Coloquei aqui em cima, no numerador. Eu tenho 3 casas depois da vírgula, 1, 2 e o 3. 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar o número 1000 embaixo, ó, 3 zeros. E aí eu vou simplificar. Termina com 5 e 0, divide por 5. Vai dar 25 aqui e aqui vai me dar 200. Divide por 5 de novo, vai dar 5, aqui vai me dar 40. Novamente divide por 5, vai dar 1 e aqui vai me dar 8. Então é o número 1/8. Então, se eu dividir o 1 por 8, vai dar esse número aqui, ó, 0,125. Tá bom? Essa é a fração geratriz. Outro exemplo. 0,0002. Então, tirando a vírgula, vai formar o número 2. Zeros depois, antes do número sem vírgula, não altera em nada. Então, vai ser o número 2. Eu tenho 4 números depois da vírgula, então vai ser 10.000 embaixo. Dá para simplificar? Dá para dividir por 2. Divide por 2 dá 1. Divide por 2 dá 5.000. Então, essa é a fração geratriz desse número aqui. Certo? Esse daqui agora. Vamos ver mais alguns exemplos. 3,75. Então, vai ficar 375, tira a vírgula. 2 casas decimal, 100. Simplifica, divide por 5, vai dar 75 e embaixo vai me dar 20. Divide por 5, 15 quartos. Não tem mais como simplificar, acabou aqui. Esse outro aqui, 0,025. Tira o número, a vírgula vai formar o número 25. 3 casas decimais é o número 1000. Divide por 5 vai me dar 5. 1000 dividido por 5 vai dar 200. Divide por 5 vai me dar 1. 200 por 5, 40. Tá bom? Então, 1/4. Essa é a fração geratriz. Aqui, 1,024. Então, vai ser, tira a vírgula, formou o número 1024. É 1000, esse zero continua, tá? Tirou a vírgula, ficou 1024. Então, eu tenho 3 casas depois da vírgula, então eu coloco o número 1000. De novo, o número 1000 aqui. E aí, vou simplificar. Divide por 2, 512, por 2, 500. Divide por 2, 256, por 2, 125. Não dá mais para simplificar, acabou aqui. Essa é a fração geratriz desse número aqui.
25,4. Então, 254. Uma casa decimal, então vai ser 100. Vai ser 10, desculpa. Uma casa decimal vai ser 10. E aí, simplifica. Divide por 2 e divide por 2. Então, vai ser 127 sobre 5. 127 quintos. Tá? Agora, 0,23. Então, vai ficar 23 em cima. Duas casas decimais vai ficar 100. Essa não tem como simplificar. Não tem ninguém que divide os dois ao mesmo tempo. Acabou a conta aí. Tá bom? Então, pessoal, achar a fração geratriz não é difícil quando tem esse tipo de números. Tá bom? Vamos ver agora um número que também é conhecido, tá? A gente é chamado dízima periódica. A dízima, tá? A palavra dízima é um número que tem infinitas casas decimais. Seria aquele número que você faz a divisão e a conta não termina, tá? Não, por mais que você faça a conta, ela não vai ter fim. É chamado de dízima. Então aqui pode ser 3,111 e continua, ou 4,2354748 e assim vai, e continua. Ou pode ser 2,010030005 e assim vai. E assim por diante. Então, isso é chamado de dízima. Agora, quando eu tenho na dízima, nesse número decimal com infinitas casas decimais, um número que repete depois da vírgula até o final, sempre vai repetir o mesmo número, esse número é chamado, tem um nome especial, é chamado de dízima periódica. Periódica, que tem um período que repete. Então, período é o número que repete. Vamos ver aqui? Então, olha aqui. O número que repete é chamado de período. Eu vou representar pela letra P. Para mostrar que o número é o período, coloca-se uma barra sobre ele, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui? Então, olha aqui. O número 2,555555555 e continua sendo 5 até infinito. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Como repete, tem um número que repete, é uma dízima periódica. Se não tivesse um número que repetisse, seria só uma dízima. Mas como tem um número que repete e é o mesmo número, chamado de dízima periódica. E como que eu posso escrever isso aqui? Simplificando, não escrevendo tanto número assim. Eu posso escrever isso aqui. Em vez de colocar 3 pontinhos, que ele continua, eu coloco assim, ó, 2,55 e barra na frente. Poderia até parar aqui, ó, na primeiro número 5 aqui. Mas eu coloquei 2, só para dizer que tem mais número 5. Então aqui, ó, coloquei uma barra, quer dizer que continua isso aqui. Quem é essa barra aqui? Quem tem embaixo da barra? É o período. O período aqui é 5. Tá? Esse aqui, 0,232323, até infinito. Então é 0,2323, coloca a barra, quer dizer que ele continua infinitamente repetindo o 23. Esse 23 é o período. Tá? 1,032222. Quem que repete? Quem repete é o 2. Então fica 1,0322 e barra. Quer dizer que esse 2 vai repetir infinitamente. Então esse é o período 2. Esse aqui, 0,1212121212 e assim vai. Então eu coloco a barra em cima do 12, quer dizer que esse número é o que repete. 12 é o que repete nessa dízima periódica. Aqui, 0,12123333. Então, observe o que vai continuar repetindo é o 3. O 12 repetiu 2 vezes só, mas depois parou e ficou o 3 repetindo. Então, essa dízima periódica tem de período o número 3, que é o número que repete. Agora aqui, 1,23, Então, quem repete sempre? 123. 123 é o número que repete, é o período que vale 123. E aqui, 0,145, 0,134567767, assim vai. Então, o número que repete é o 67. Tá bom? Então, o período é o 67.
E aqui, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4. Aqui, ó. Começou a repetir, o 5, 4, 5, 4. Como eu coloquei a barra aqui, esse é o período. O período é 54. E isso aqui, 7,01234. Coloquei a barra em cima do 234, quer dizer que é o 234 que repete. Tá bom, pessoal? Então a matéria é essa. A dízima periódica, nós não vamos achar agora a fração geratriz. Vai ser para a próxima aula isso aí. Então tá bom? Então até mais. Tchau, tchau, gente.